Este programa é livre para todos os públicos. Alô, gente boa de todo o Brasil e de todo o mundo ligadinho na Canção Nova. Muito obrigado por estar conosco toda noite. Sabia que tem pessoas que me falaram? Para você também não? Você estava comigo? Não sei. Falaram o quê? Você não sabe ainda, né? Não. Falaram assim que uma senhora que ela mudou o horário de missa. Ela vai à missa de manhã para poder ver o programa à noite. Uma boa ideia, hein? Importante. Não fique sem a missa. Não Vá à pode. missa, né? A missa você pode ir para os horários. E o programa também, se você não vê no horário, você pode ver no outro horário. Mas quando você vê no domingo à noite, 7 horas, é inédito, né? É a primeira vez. Primeira vez. Até a gente gosta muito desse horário, porque é um horário da família, né? Antigamente o povo punha a cadeira para conversar, hoje põe a cadeira para conversar, todo mundo... Celular. Tudo bem? Mas, graças a Deus, tudo Bonitos bem. os cabelos, hein? Muito obrigada, Fizeram meu amor. Prenderam Um grande abraço para alfinete todos. bonito aí atrás lá. Para todo o pessoal do camarim, para Vanessa, para... E Ih, esqueci, é nova. Débora. A Débora. Débora não está lá ainda, está de férias. Mas a Vanessa De novo? e a É, Meg também, mas tem a outra, que eu esqueci o nome, desculpa, mas agradeço muito a elas. Gente, hoje o tema do programa é Um Novo Tempo em Deus. Você vai acompanhar o nosso programa hoje. Quem vai estar conosco é o Bruno e a Larissa. Eles são da comunidade Canção Nova. Suas filhas vão estar conosco. Bruna, Larissa e companhia. E Olha que moças companhia. mais lindas, meu Deus do céu. Olha ali, uma escadinha. Mas você estava falando bem desse programa, do horário e tudo. Eu estava pensando aqui. Esse programa, graças a Deus, vai ao ar porque muita gente ajuda a Canção Nova, não é bem? Exatamente, louvar a Deus. Tem que louvar a Deus, viu? Pai, o Jonas teve essa ideia, né? Do clube, como tem o Clube Rádio Piratininga, Rádio Clube. Pessoas que patrocinavam a rádio. Falou, Na época, né? patrocinar a evangelização. Olha que homem além do seu tempo. Hoje todo mundo copia, né? Nada assim cria, Nada cria. copia. Mas quem inventou primeiro foi o Padre Jonas. Teve essa ideia, acreditou nessa ideia, incentivou o povo a pagar o dízimo nas suas paróquias, ajudar. E hoje temos essa graça de Deus de ter um programa como esse, muitos programas maravilhosos da Canção Nova. Ai do Brasil e do mundo se não fosse a Canção Nova na pandemia, hein? É verdade. Puxa vida, 24 horas evangelizando. Então, as pessoas que querem entrar Entrar no onde? Clube da Evangelização Sim. é muito fácil. clube.cançãonova.com. Você já entra lá, veja se você pode nos ajudar por boleto, por débito automático, por cartão de crédito, Pix. Tem muitas formas de ajudar a Canção Nova. Entre lá no nosso site e você pode ajudar a Canção Nova. E para começar o nosso programa de hoje, temos a frase do Monsenhor Jonas. Linda. Tenha coragem, comece a rezar e verás quantas coisas o Senhor vai fazer por meio da oração na sua família. Olha só. Tenha coragem. Tenha coragem, 2 pontos. Comece a rezar e verás quantas coisas o Senhor vai fazer por meio da oração na sua família. Muito bem, minha gente. Nós vamos com essa frase. Essa frase está certa? Você acha que está certa essa frase? Somos testemunhas. São testemunhas? Somos testemunhas. Nossa, que bom. O nosso querido casal, o Bruno e Larissa. Com as suas lindas filhas. Fala o nome das meninas para nós. Deixa elas Tem falar. aqui um microfone, ele vai Tem um microfone. passa para as meninas, Pra elas você, falam. né? Quantos? Ah, a Maria está com sono. Maria tem quantos anos? Maria tem 3. 3 aninhos. vai. Você? Meu nome é Bruna. E tem quantos anos, Bruna? Eu tenho 12. Bruna, 12, Meu nome é Esther e eu tenho 10 anos. 10, Meu nome é Lara e eu tenho 6 anos. 6 anos. Ah, que lindas, beleza. graças a Deus, né? Nossos tesouros. E vocês são da onde? Estão aonde? Como é que vocês vieram parar aqui no programa hoje? Então, eu sou natural de São Gonçalo, nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E Bruna do Rio, né, de Campos, né? Somos do Rio de Janeiro. E aí conheci a Canção Nova em 99,
pela primeira vez, né? Vim aqui, numa época que tinha aqueles banquinhos de madeira ainda, né? Faz tempo, hein? Faz tempo. Foi quando foi fecundada aí, no Carisma começou a fecundar. 99. Em 99. E aí, depois de muitos anos na faculdade, a gente se conheceu. E eu fui fazer a faculdade em Campos, no ano de 2000. Nós somos veterinários. Os dois são veterinários. Os dois são veterinários. Ai, gente, olha, tudo aí, né? Os dois, E aí nos conhecemos lá, em Campos, né? E casamos em 2008 e fomos morar em Campos. Na verdade, a gente entrou na Canção Nova por Campos, na missão de Campos. Em 99 é a Larissa, né, gente? A minha trombada com Deus se deu bem depois, né? Já depois de eu ter conhecido a Larissa na faculdade, já em 2002, 2003. Então, 2006 foi a minha conversão, né? A minha conversão, mas o PHN, né? Começou tudo no PHN, que a Larissa carregava ele para cá, gente. Exatamente, mas eu era muito de curtição, muito do mundão mesmo. A Larissa não, a Larissa já era desde jovem de caminhada, de igreja, né? Então a gente teve duas histórias diferentes até aí. E vocês são veterinários de que área? Porque hoje tem muitas áreas. Grandes animais, peixe, boi, vaca, cavalo? Então, eu da área de pequenos cachorro, gato, em Campos. Eu comecei em Campos, né? Formei, tive uma clínica lá, trabalhava lá. E aí era dessa área de pequenos. Bruno já é mais voltado para grandes, apesar que os dois estão em outra área agora. Em outra área? Porque a gente morou em Campos 12 anos, depois fomos para o Rio, e nessa ida nossa para o Rio, a gente ficou lá 2020 e 2021. Quando eu vim, eu larguei a veterinária, porque estava tudo lá, né? Eu montei uma clínica, enfim, com toda a estrutura. Deu um pause, né? Eu dei um pause porque veio a chegada da Maria, que chegou em 2020, e é a quarta. Deu para entender o pause. E aí eu tive... Olha o close do pause aí, diretora. Ao longo do processo eu fui reduzindo, até que eu dei uma parada. E agora minha missão é a maternidade mesmo, é estar de olho nelas, né? Cuidando delas. Quer um colinho? É estar cuidando delas. E o Bruno está como provedor, né, amor? A Larissa é muito veterinária de mão cheia mesmo, né? De mão cheia. Eu fiz a faculdade, mas logo no último ano eu conheci a área comercial, que eu não tinha conhecido na faculdade. Eu me apaixonei por vendas, né, pela área comercial. Então já tomei um caminho aí paralelo e me especializei, tentei fazer alguns cursos para poder entrar e me preparar para essa área, mas desde então, desde 2005, 2006, que eu venho na área de vendas, né? Fazendo uma carreira dentro da área As mudanças que Deus faz na vida da gente, né? A Márcia falando de aula, e hoje exerceu minha fono particular hoje. E também o Eros Biondini, nosso Eros Biondini é um excelente veterinário, sabia? Sabia? Filho do João Biondini, que é cirurgião de cavalo, um excelente cirurgião. O Eros já tinha uma clientela do pai, né, o Eros Biondini, e médico veterinário, olha, deve ser tão difícil como pediatra, porque a criança também não fala, né? Fala, né? E ele Como tem que ir vai ali descobrir? pelos sinais dos animais, descobrir onde está doendo e tal. Então o Eros Biondini, por opção também, deixou, foi primeiro para a vida missionária, foi para a vida pública, mas doutor Eros Biondini, eu às vezes me consulto com ele hoje ainda. Excelente veterinário, Eros Biondini. Então as mudanças que Deus vai fazendo na Vai vida. fazendo, né? Ô Bruno, e você falou que teve uma trombada com Deus. Como é que foi? Ela entre aspas, né, te obrigava a vir na Canção Nova? Você vinha gostava de vir, não gostava? Como é que era? Não. Eu nem conhecia a Canção Nova até 2002. E aí eu conheci a Larissa na faculdade. Nós estudamos durante 5 anos juntos. Uhum. E desde o início eu estava para ver que a Larissa era bem diferente, né? Era uma menina, apesar de muito bonita, mas ela era muito reservada, muito de Deus. A fala, a conversa, as ideias dela eram bem diferentes, né? E eu sempre fui muito farrista, né? Fui muito desde família, né? Família de pai, de mãe. Gostava muito das festas, das farras. E a Larissa, ela trouxe essa novidade, vamos dizer, para a minha vida, né? Mas daí até a minha conversão, até meu encontro mesmo com Deus, muita coisa aconteceu. Muita água passou debaixo dessa ponte aí ainda, né? A Larissa ainda teve que penar muito com o Bruno, vamos dizer assim, com a vida velha do Bruno. Mas foi ela, o grande imã que Deus usou para me
para me atrair e para me trazer para conhecer esse molde Canção Nova de ser, esse carisma lindo que nós temos, foi através da Larissa. Foi a pedagogia de Deus mesmo, porque eu lembro assim, eu já era de caminhada na minha paróquia, enfim, de grupo até dos vicentinos e tal. E aí em 99, uma mãe que era coordenadora do grupo, ajudava no grupo jovem com a gente, ela trouxe a gente aqui e eu fiquei impressionada, assim, apaixonada com a alegria dos missionários, com a essência mesmo, assim, vibrante, né? Era um PHL e era até o Dunga falando, e o tema era quem iremos nós, só tu tens palavras de vida eterna, né? E aí eu voltei impactada e eu lembro que eu quis escrever uma cartinha. Naquela época não tinha muito direito vocacional, assim, né? Mas, enfim, eu não recebi resposta. E minha Que mãe... ano que era isso? 99. Acho que não estava tão... Mas, enfim, não tive resposta. 22 anos. E minha mãe não queria de jeito nenhum que eu viesse na época, apesar de ser super de caminhada também. Mas acho que naquela coisa de perder o filho, né? E aí, enfim, isso apagou, entrei para a faculdade, continuei com o grupo e tal. E aí, em 2004, que a gente se formaria, teve uma greve, estendeu por uns 6 meses. Foi no ano que a Canção Nova foi para Campos. E quando foi para Campos, deu aquela mexida e eu também ficava vindo para cá, já trazia Bruno. Mas eu entendi que, assim, o que Deus queria, me queria na Canção Nova, no segundo elo, casada, e queria isso aqui, ó. Queria minha família assim, né? Minha família é assim, isso, né? Que bacana. Nosso coração se enche de alegria, porque nós estamos aí, né, vendo esses tempos aí do venerável Guido Schaeffer, né? Schaeffer? Verdade, é. O Guido lá, o Guido, né? Guido. Sim. O surfista do Rio de Janeiro, carioca. Sim. Médico. Veio a Canção Nova, atendeu no posto Padre Pio. Achei lindo o Padre Jonas falando sobre ele. Até está rodando essa vinheta, o Padre Jonas falando sobre ele. O Padre Jonas bate o olho assim, ele ia ter um raio-x da pessoa, né? Como é que ele fala? Ele bateu o olho, esse homem bateu o olho em mim. Tem foto deles dois juntos. Em 75 eu gelei também, mas faz pouco tempo. O gela, esquenta. Então ele olhou o Guido e ele agora foi, né, de servo para venerável na escala aí de indo para Beato já, e enche o nosso coração, né? Conheci a Mercedes do Rio de nossa madrinha, um beijo para ela, que da Bom Pastor, onde ele participava também lá no Rio de Janeiro, conhece bem a mãe do Guido, conheceu o pai. Então o nosso coração se enche de esperança de uma família como vocês, né? E essa menininha aqui, cadê o microfone? Tá aqui, Diácono. A Bruna. Você é a Bruna. Que ano você está na escola, Bruna? Estou no 7. E você sentiu muita diferença das praias do Rio de Janeiro para as praias de Cachoeira Paulista? Cadê as praias, né? Foi difícil no começo? No começo foi difícil, mas aí com o tempo eu fui me acostumando. E como é que está agora? Agora tá bem melhor. Quando você veio para cá, você não conhecia ninguém aqui? Eu já conheci algumas pessoas, mas aí com o tempo eu fui fazendo mais amigos. Aí hoje em dia... Hoje você tem bem mais amigos? Sim, tem bastante. É, bastante? Sim. Aumentou esse número? Sim. Pessoas que você nunca tinha visto antes, né? Sim. Ah, que bom. Há quanto tempo que vocês estão aqui em Cachoeira? A gente veio em janeiro, 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4. Fez Janeiro um do ano ano em janeiro. passado. Fez um E ano em janeiro. a Esther, né, Esther? Esther, quantos anos você tem? 10. Está em que ano na escola? 5º. Você sentiu muito também a diferença de deixar lá a Sim. família no começo? Chorou? Chorei. Chorou? Você chora ainda Faz hoje? parte, né? Hoje não chora mais? Eu já me acostumei aqui Acostumou? em Cachoeira, já me enturmei bem. Tomou bem? Tem bastante amigos? Tenho. Quem hoje é sua melhor amiga da Cachoeira Paulista hoje? Uma delas. Eu tenho uma muito amiga minha, ela também se chama Esther. Ah, é? Sim, ela é Esther de Fátima. Filha da Márcia, tá dando a carta lá. Ah, Que bom. Que E coisa você também, boa. pessoas que você nunca tinha visto, né? Que você não conhecia antes, né? Sim. Que bom, tá vendo, Os gente? sentinelas também. Chorou. Ali. Às vezes que a gente muda de um lugar com uma plantinha, né? E como é que chama a pequenininha? É Lara. A Lara. Lara, a gente vai ter um intervalinho e eu vou perguntar para você depois, tá bom? Voltamos já, gente. estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema, um novo tempo em Deus. Você já viveu um novo tempo em Deus? A família que está conosco hoje está vivendo um novo tempo em Deus. O Bruno e a Larissa, que eram do Rio de Janeiro, vieram para Cachoeira Paulista e estão contando um pouquinho da sua história.
E antes de continuar a conversa, o Nelsinho deixou até uma perguntinha para a Lara, que depois a Lara vai conversar com a gente um pouquinho, né, Lara? Queria falar desse livro maravilhoso, Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Esta obra nos convida a entrar e a levar todos os nossos para a Arca da Salvação. Enfrentamos tempos difíceis, pois o joio está misturado ao trigo, mas a glória do Senhor se aproxima. Um lindo livro de Monsenhor Jonas Abib e com o prefácio do meu querido Diácono Nelsinho Correia. Eu ia lembrar se era eu mesmo. Né? É ele mesmo. Gente, a primeira edição desse livro, Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, quem fez o prefácio foi meu pai. Meu querido sogro, Wilson D'Angelo Brás, que era muito amigo do Padre Jonas. Trabalharam juntos no Liceu Coração de Jesus, os dois eram professores em São Paulo, né? E o Padre Jonas pediu para ele fazer o prefácio, mas estava nos primeiras edições. E depois o padre pediu para o Nelsinho, quando fez uma nova roupagem, pediu para você fazer. Né? Então, a gente está falando do Novo Tempo em Deus, vocês viram, olha, o pai da Márcia foi o primeiro professor que o Padre Jonas, quando fez o encontro de jovens, pediu para os professores darem as palestras para os jovens, né? 67. Eles não queriam. Quem convenceu os professores a darem as palestras foi o pai do Padre Jonas. O pai da Márcia. Pai da Márcia. 67. Você tinha quanto? 15 anos? Ixi, é melhor não falar quantos anos. Que 15, pelo amor de Deus, né, velho? Eu sempre fui bem, é muito ruim, é melhor essas contas. Não é muito bom fazer para mulher, não. Chega, eu tinha 7. Não, mas eu não tinha nascido. Que mentira. Faz muito tempo, gente. Então, toda vez que a gente se encontrava com o Padre Jonas, ele falava, seu pai foi o primeiro que acreditou em mim, lá nos encontros. E quando teve uma festa aqui na Canção Nova Márcia, eu estava começando a querer namorar a Márcia. Estava namorando já? Tá. Estava namorando. Você estava namorando comigo já? Já. Então eu estava. Então eu estava também. A gente estava namorando, ela mais festa da família. E o Wilson, o sogro, quis vir à Canção Nova. Mesmo sem a Márcia ter vir naquele dia. Quando chegou os dois, Wilson, Padre Jonas, os amigos, depois de 25 ou 30 anos se encontraram. Coisa maravilhosa, né? Isso é uma maravilha. É uma maravilha de Deus. Gente, estamos falando aqui. E a frase nossos do Padre queridos, Jonas? A frase do Padre Jonas. Vai lá. Fé não é agir naquilo que é seguro, mas é caminhar onde não vemos o caminho. É isso mesmo, hein? Então, caminhar onde não vemos o caminho. Mas aí a gente tem que ouvir a voz de Deus, não é? Porque a Lara, tudo bem? Põe no microfone. Quantos aninhos você tem? 6. Está na escolinha? Como é que chama seus amigos da escola? Fala o nome de uma amiga sua. Luiz. Luiz? Luísa. A Luísa. Ela está em qual série, a Lara? No primeiro ano lá. Ai, que beleza. E você já gosta de Cachoeira Paulista? Gosta? E ela é bem pequenininha, né? Mais pequenininha ainda, né? Quando você veio para cá. Eu veio com 5. 5 aninhos? 5 aninhos, Mas tá pertinho também da casa dos vô, também é tão longe, né? Dos meus pais 3 horas, né? Eles vêm aqui? O vô vem sempre aqui? Gostam muito. O vô gosta de vir aqui? Sim. Aqui é mais frio ou mais quente que o Rio? O que você acha? Frio? E aqui não tem praia, né? Não tem. Tem umas cachoeiras. Um dia nós vamos umas cachoeiras bonitas e eu te vou levar vocês. Precisamos conhecer. Está precisando conhecer. Porque agora não dá, você mergulha, sai um... Sai um picolé de lá. Ô, bem, bom, mas falando sobre esse instalar e desinstalar, nós temos um VT agora. Tem um VT? Tem um VT. Sobre a opinião. VT é um... Videotape. Não, hoje em dia a gente fala só um vídeo, né? É um vídeo. É a opinião de uma psicóloga quando se trata da questão desse desinstalar-se, né? Ou seja, como essa decisão pode afetar alguns membros da família e como lidar com isso. Então vamos ver este vídeo. Olá, eu sou a psicóloga Elaine Ribeiro e a minha dica para você, família que nos acompanha hoje, é como conduzir as mudanças de vida para a sua família. Mudar de cidade, de estado, de país, fazer uma alteração na sua vida envolve etapas importantes,
desde lá o planejamento das coisas como serão conduzidas, e especialmente quando se tem filhos, a condução disso tudo com as crianças. Qual a melhor etapa do ano para se fazer? Se primeiro vai o marido que vai iniciar a trabalhar, ou se uma das partes do casal, ou como serão as próximas etapas da sua vida neste novo lugar. Pensando que, ao comunicar isso para as crianças, você deve fazer quando houver uma certeza das coisas como vão acontecer. E permitir também que os seus filhos possam fazer todos os rituais de despedida, de entendimento com os amigos, que possa haver também uma forma de manutenção desses contatos, né? Lembrando que é muito importante que nós possamos garantir isso aos filhos, uma vez que vínculos são importantes para toda a nossa vida. Então, faça esses combinados assim com as crianças, porque isso vai lhe ajudar muito nesse processo de transição. A transição escolar pode ser um grande medo, né, das crianças, e é importante que você conduza também isso de uma maneira saudável, de que todos nós passamos por mudanças na vida e que isso faz parte do nosso amadurecimento e da nossa história de vida. Isso sendo levado de uma maneira tranquila e saudável, as crianças certamente vão entender e envolva, né, os teus filhos nesse processo, em toda a escolha, na movimentação, na alegria também desse processo de mudança para o bem da família. Geralmente se muda por uma causa especial. Então é esse o convite, que você participe toda a família nesse movimento e que vocês possam então fazer isso da forma mais planejada e saudável possível. Um abraço a você e até mais. Olha aí, doutora Elaine Ligabo. Não é Ligabo, é Elaine. Ligabo é a doutora. É a doutora endócrina. É que ela é de família de câncer também. É. Doutora Elaine, minha psicolega, dando de atendimento urgente, você, minha querida. Olha, é muito importante isso. Elaine Ribeiro. Eliane Ribeiro, que é aquela música. Nada poderá me abalar. Mas ela também é Ribeiro. Ah, ela é Liana Ribeiro. Elaine Ribeiro. Pronto. Eu sei. Eliana Ribeiro. Olha, Nem você tá faz me uma bagunça esse confundindo. programa, tem hora que eu também fico acho. perdido. Gente, eu estava lembrando aqui, quando nós mudamos para Londrina, remanejar para Londrina, olha só, para vocês verem. A nossa filha Miriam, ela tem um neném já de 2 anos e ela tinha 4 meses na barriga da Márcia. A Márcia estava grávida de 4 meses. E nós fomos remanejados para Londrina. O Gabriel era bebezinho, menor que ela. Tinha um ano e pouquinho. E morava na chácara, naquela casa, onde é a casa 3, lá da Ermida. E fomos para Londrina. Eu lembro que passava um carro, ele chorava, né? Porque era um bichinho estava acostumado. caipira. Né? Londrina, cidade Barulho de grande. buzina, ele chorava, tudo ele chorava no começo, né? E fomos tão felizes lá também. Mas no tempo, agora com o tempo do home office, não é home office, work, como é que fala? Work at home, trabalhar em casa. Olha só, também. Vocês pegaram bem essa fase também, né? Então, hoje em dia as pessoas não precisam estar morando no local de trabalho. Até acabou a pandemia, muitos continuaram, não é? Como é que chama mesmo o negócio que você falou? Work at home. É esse bicho aí, o home office, ou trabalhar em casa, muitos continuaram, né? E foi uma grande sacada. Mas tem o seguinte, eu às vezes me preocupo enquanto uma pessoa falo, ela fala, você é de onde? Agora estou morando na Casa Nova. E você trabalha onde? Eu trabalho, ainda põe a mãozinha, para Jesus. E você vive como, você tem como, eu confio na misericórdia. Não, aí fica perambulando por aí. Tem uma coisa muito séria, não é? Dá o passo na fé. Mas como é que foi essa preparação? Que tem uma família toda envolvida. Vocês têm irmãos, vocês dois? Sim. Quantos irmãos? Eu tenho 2, Rafael e Raquel. Eu tenho 2 também. Casados? Casados também. Tem uma família toda lá em Campos, né? Que ficou. A Larissa, sim. Como é que foi essa... Porque vocês tinham que se preparar. Com certeza. A sequência do trabalho, teve uma interrupção ou foi praticamente... Então, a pandemia teve muito a ver com isso, né? Bruno tem os 2 irmãos que moram fora, um está nos Estados Unidos do Catar, né? Meus irmãos tá todo mundo em Niterói. Mas o que aconteceu? A gente morava em Campos, e aí no final de 2018 a gente pensava em vir para cá, isso não foi viável. Aí no final de 2019 o Bruno passou por um problema de saúde, e ele estava viajando muito, e a gente foi para Niterói.
que eu achava que quando eu chegasse em Niterói, porque como eu estava em Campos, que eu ficava longe da família também, estava na família dele. Eu achei que a gente ia chegar lá, ia ser mil maravilhas, ia estar perto da família, ótimo. Mas aí chegamos lá em Niterói e aí começou a pandemia trouxe o Bruno para casa, que como ele viajava muito, voltou para casa, que por um lado foi um presente, tem um lado bom e ruim da pandemia, que eu tive o meu marido full time em casa, né, o tempo todo em casa, 2 anos. 2 anos. Maria nasceu com pai full time. Por isso que é Em agarrada. fevereiro, março começou. Mas assim, Campos era uma cidade menor, tinha casa de missão lá, e a gente chegou no Rio, a casa de missão era no Rio, a gente morava em Niterói, mas é outra pegada, assim, né? É agito, é cidade grande, colégio, convivência, enfim, N situações que a gente começou a ficar incomodado com isso. A gente estava lá, mas sabe quando você chega num lugar e você acha que não pertence, sabe? Não dá, né? A gente não pertence mais ali, né? nesse local. E aí a gente começou esse processo, a gente já tinha vontade de vir antes, achou que vinha quando a gente fosse só se aposentar, quando as crianças casassem, mas a gente começou um processo de discernimento com os irmãos de comunidade daqui, o Anderson e a Lu, que ajudaram muito a gente começou a rezar nesse sentido e pensar, já que mudou para o home office, que seria viável. Eu já estava em casa mesmo, o Bruno já estava, né, com o trabalho, mesma pegada, continuando. E nesse processo, olhando muito por elas, criação delas, e o que a gente deseja para elas, que é o céu, né? Então a gente tem todos, aqui fica muito, ajuda muito, né? Tem muita contribuição para isso também. Enfim, aí nesse processo viemos para cá, né, amor? Nós tivemos um período longo de discernimento em Deus, muita conversa, muito diálogo. É importante, eu costumo falar lá que enquanto os dois não estão alinhados no mesmo propósito, segura, né? Então, espera um pouco mais, conversa mais com Deus, deixa... E observar muitos sinais, né? Então, quando a gente percebeu que o coração já dizia para vir e que a gente sentia essa paz quando vinha aqui, quando olhava uma escola, quando conhecia um pouco mais o Instituto, por exemplo, e via lugares para morar, possíveis casas. Então, tudo isso já trazia paz ao coração. E uma coisa assim que foi fundamental, eu acredito, foi que eu dei o passo no trabalho e eu informei que eu estaria fazendo esse movimento. E no meu trabalho isso foi bem recebido. Tanto que, quando eu vim para cá, eu tive o convite também de vir fazer uma função aqui em Minas Gerais, já que a gente está aqui no sul de Minas, está aqui a 40 minutos de nós. Sim. Então, sinto que quando é de Deus, e esse movimento é dialogado, uma confirmação, né? Providência, né? Foi até um plus do trabalho. Foi até um plus. Mas o mesmo pode acontecer ao contrário também, né? Então a gente precisa estar observando os sinais, porque, como você falou, a gente precisa também ter responsabilidade. Tem uma família inteira que vem junto, né? Então a gente tem muitas vidas aí para responder, então não pode ser de qualquer maneira, né, Diácono? Que achei legal você falar que no final do ano, então no final do ano agora vai perguntar vai voltar ou vai ficar? Não. E aí? E agora? Fala aí, dá o microfone para ela. Fala, Bruno. O ano passado teve uma reunião no final do ano que falou, vamos fazer como é que ficou. E aí, vai voltar ou vai ficar? Vai ficar. E aí, Esther? Também acho que vai ficar. E você, pequenininha? E a lá? Eu acho que vai ficar. E você, pequenininha, vai ficar? A pequena tá... Vai ficar? Vai ficar, vai... Acho que ela Não, tá pensando. ela tá Ela tá pensando. pensando na cama dela. Tadinha. Dormiu hoje. E que isso é legal, respeitar o tempo também, né? Delas, O tempo das meninas. Exato. Acho que foi muito, muito legal isso, você deixar essa coisinha aberta quando a gente conversar no final do ano. E Que aí dá vão tempo criando de- os laços, né? E foi uma Fazendo confirma- amizades. Foi uma confirmação também pra gente, sentir a segurança delas com as novas amizades, com o colégio, os sentinelas. É impressionante como é que o carisma transborda, porque desde o início, desde que elas foram de sentinelas, impressionante, vai dando a hora, eu não posso atrasar um segundo, tem que chegar em pontual. Que dia que é a reunião dos sentinelas? Fala aí. Deixa o microfone com ela. Pode deixar. E ainda ficam ajudando na escala Que dia que é a reunião dos nos sentinelas? sábados. Né, Fala mais no pertinho. O meu sentinelas é quarta-feira, que é dos 12 pra cima, assim. E o que vocês fazem na reunião dos sentinelas lá? A gente é um grupo de oração. A gente normalmente tem animação, a gente reza o terço, aí tem animação, tem a pregação, tem intercessão, várias coisas. E quem que prega? O Carlão, ele tá à frente do grupo, mas sempre tem voluntários, ele também escolhe algumas pessoas para pregar. Aí é sempre assim, vai rodando. E você já pregou uma vez? Eu ainda não. Não? Mas está se preparando.
Um dia. É? E você, Esther, tem grupo de sentinelas Você já também? pregou. Tenho. Você vai? Sim. E qual é, que dia que se reúne? O meu é quinta. Toda quinta, que horas? É 19. 7, né? E onde que é essa reunião? Nas casas? Espaço Kids? No Espaço Kids. Ah, no Espaço Kids. Faço. E a Esther já pregou no encontro? Eu já preguei. Já pegou? Já, Já fiz animou. 3, eu já animei, já É? Ah, E você lembra o que você pregou, o tema que era, mais ou menos? O que você falou? A primeira pregação que eu fiz foi Nossa Senhora de Fátima. É. O que você falou da Nossa Senhora de Fátima? Porque eu nasci no dia. tempo. Faz muito tempo. Ano passado. Ano passado. ele nasceu no dia de Nossa Senhora de Fátima. 13 de no maio. diácono. Você? É, 13 de maio. Legal. E eu Que legal. 16 já. 16 de É. maio, olha E só. você falou que animou também. Sim. Aquela parte de animar o pessoal e tal. São quantos que participam com você lá no grupo, mais ou menos? Que vão uns 10? Mais? Não. Mais de 30. Mais de 30? 30. Olha que beleza. E a pequenininha também tem sentinela? Não tem? Ainda não, né? Ela fica querendo Esse na ano porta não voltou doida os pra ir com a pequ- irmã. É. Esse ano não voltou os pequenininhos. Vai voltar. Mas vai vai voltar. Vai voltar, vai né? Aí vir. você vai, né? Isso Tá mesmo. vendo, gente? E elas participam do cenáculo também lá no condomínio, que é muito Ah, o bem legal. cenáculo. É, o cenáculo é muito bom. Muito né? De rezar o texto e tudo mais, né? Tá vendo, gente? Que legal como que vai dizer aquele velho deitado. Não, ditado. No andar da carroça, as abóboras se ajeitam. Isso Não é? mesmo. Você escuta a vontade de Deus Importante com é fazer. responsabilidade, dá o passo, as coisas vão se ajeitando. Mas o que eu achei muito interessante é respeitar isso. Respeitando os filhos também, matando o passo. Respeitando os filhos, nesse equilíbrio. Vamos para o intervalo, voltamos com esse programa lindo de hoje, com essa família linda de Deus aqui. Voltamos já. Estamos de volta no nosso programa Minha Família é Assim, com essa família querida aqui. E você está ouvindo aí o dia a dia, né? Que partilha com você. Família mais bela invenção de Deus, né? Família tão importante que é Deus quis ter uma, né, gente? Então é muito lindo ver cada história, cada uma tem uma história muito linda. Eu estou com um livro aqui, esse rapaz aqui, eu sou apaixonado por ele, é um menino, ele é um cara inteligentíssimo. Né? Quando ele fez teologia, ele tirava nota baixa, 11 de grego, 13 de antropologia filosófica, 15 Nossa Senhora. de ontologia. O cara é inteligentíssimo. Eu vejo esse menino preparado todo dia. Quando me chamam lá no Sonho para a Vida, não tem ninguém lá, eles me chamam para ir lá, eu fico a noite inteira pensando naquela palavra, rezo, mas você vê lá, pega uma Bíblia, pego 3 Bíblias, olho, porque acha, o diácono vai lá vai falar um monte de papagaiada. Fazer piada não é fácil, não, meu filho. Você acha que fazer piada é fácil? Tem que estar muito bem preparado para fazer uma piada. Se você faz uma piada, sai errado, nossa senhora. Né? Mas então, e o Márcio todo dia ali com uma palavra, com a profundidade que ele tem, né? Também é muito inteligente esse menino. E ele bola, olha a capa, olha o título do livro dele. Como se dar bem com quem você quer bem. Olha, precisamos ler esse livro bem, nós dois, hein? Eu quero bem. Vamos lá. Nesta obra, o Márcio Mendes vai contar dicas para descobrir amizades verdadeiras, criar relacionamentos sólidos e vibrantes, bem como fazer que sua ligação com as pessoas torne-se melhor dia após dia. Quero só saber por que, Márcio Mendes, você não gosta de mim? Ai, que mentira. Você sempre fala que eu não gosto do diácono Nelson Correia, não vou com a cara dele. Você várias vezes falou do programa Sorrindo para a Vida. É ou não é verdade? É mentira. É mentira. Ele sempre fala que ama. Amo esse queridão, mora no meu coração. Agora, essa frase até arrepia, né? Meu cabelo é assim, não consegue... Já foi liso, gente. Meu cabelo era liso. Não era. Não era liso. É que eu estou muito emocionado, eu falo, me arrepio. Né? Olha essa frase. Tudo Aí, encaracoladinho. ele fica, o cabelo está engruviando cada vez mais. O bonito não é realizar o nosso próprio sonho, mas realizar o sonho de Deus. Nossa. Né? O bonito não é realizar o nosso próprio sonho, mas realizar o sonho de Deus. A gente está aqui com o Bruno Cunha e Larissa. Campos de Goitacazes. O Rio Paraíba que passa aqui, passa lá. Passa lá. Só que lá ele é muito mais bonitão, né? Grandão. Eu já fiz um show, um jantar na beira do rio, num salão lá. A gente tava Jantar lá. beneficente. Tava lá. Vocês estavam lá? Nós estávamos muito, eu não lembro, mas eu comi muito bem depois que eu cantei. E foi
Perto do Rio. Perto do Rio. Perto do Rio. Paternão, Muito lá numa perto. casa de festa. Isso, foi muito bem decorado. Eu lembro que eu fui Eu lá. não fui, você não me levou. Não, tava só Poxa já. E fui na casa também, conheci antes de reformarem lá o local, que hoje é da diocese, né? É. Mas ficou muito lindo realmente o local lá, né? Onde era a casa de missão. E era o bispo emérito, o Dom Roberto, querido. Queria mandar um beijo, quem viu o Dom Roberto, eu mandei um beijo para ele, esse santo homem aí hoje, né? Bispo emérito. E o bispo atual é Roberto também, não é? Roberto Guimarães. Dom Roberto também. Guimarães. Agora é Então, Roberto sua Guimarães. bênção, bispo Dom Roberto Guimarães. E quem vê o Dom Roberto, diga para ele, ele me conhece. O senhor me conhece, Dom Roberto. Mostra para ele aí. Dom Roberto, não sei o sobrenome dele, o emérito. O primeiro, você sabe? Hoje é o Dom Roberto Guimarães, né? Hoje é o Dom Roberto E o Dom Roberto, bispo emérito, em Campos Goitacazes, muito Muitos querido. beijos. Veio várias vezes na Canção Nova, a gente ama muito ele. Um grande abraço para o senhor, viu? Ô Bruno, você como chefe de família, às vezes, deu aquele friozinho na boca do estômago? O que eu estou fazendo? Como é que vai ser? Porque, realmente, alguém vai dizer que até as plantas, quando você transplanta umas plantas, a Marta tem umas plantas lindas lá. Muito bonitas as plantas dela, sabe? Bem, É de comer, é suculenta. Eu tentei comer, mas ficou amargo. Muito lindas as plantas dela. E quando você... minhas orquídeas são lindas. As minhas, quem cuida das orquídeas? Nossa. Bem, Mas vamos Jonas- entrevistar. Não, nada de briga aqui, eu ouvi. Nada de briga. Olha, Jonas amava orquídeas. Eu amo. Olha, Também, a vou gente tem mostrar. lindas lá em casa. Vai no meu Insta. É ver que as agora não orquídeas. está na época muito de orquídea. É, muito bonita. Mas então, assim, eu estava te perguntando. falar aqui da frase, menino, não acabei ainda. Fala bem. Eu falava que quando você transplanta uma plantinha para um lugar, É, ela murcha um pouquinho, fica meio... verdade. Depois ela vai... Não é assim? A gente murcha, quando a gente muda, né, de lugar, planta, a gente fica meio murchinho, assim, depois... Pois vai. É isso que eu ia falar. E aí Eu ia você falar das tinha- suas suculentas E muito você estava bonitas. falando com o Bruno, Ah. que dá aquele frio na boca do friozinho na estômago, boca do a estômago. Como é que mudança, foi porque essa mudança? Você Longe já- do pai, longe da mãe, longe dos amigos, longe das referências, começar do zero. Como Aí é que a vocês já gente... falaram esse frio na um boca do pouquinho, estômago, como é mas- que a gente faz com ele? É uma insegurança, né? A gente, em algum momento a gente sente, né, essa insegurança. E eu sempre conversava muito com a Larissa isso, né? A gente precisa entender o que está nos levando a fazer isso, né? Então, qual é o propósito de vida que nós estamos indo buscar? Quais são os objetivos que a família está indo buscar? E quando isso ficou muito claro para a gente, né? Quando a gente saiu de Campos para o Rio em 2019, a nossa saída de Campos foi uma saída muito sentida, porque os irmãos, a acolhida, a missão era muito junta. Tanto que os irmãos daqui de Cachoeira, quando iam lá, falavam assim, a gente não sabe quem é núcleo e quem é segundo elo. Que a gente vem aqui na casa de missão e vocês são tudo embolado e todo mundo... E era de fato assim. Mas, como a Larissa falou, em 2019 eu tive um susto na saúde e isso me fez repensar muita coisa. Meu trabalho estava todo no Rio, eu ficava a semana inteira nessa estrada, na BR-101. Que Então, estrada, hein? exatamente. E ainda não estava duplicada do jeito Nossa que Senhora. hoje já está bem melhor. E isso foi um dos fatores, né, que nos levaram a dar esse passo, né, na vida, mas com a certeza de que encontraríamos uma casa de missão no Rio de Janeiro, na qual nós participamos 2 anos. Mas quando nós chegamos no Rio, a pandemia chegou junto. Nós chegamos em dezembro e em março de 2020 o mundo parou. É. Então foi um ano inteiro, né, gente, dentro de casa, né? Dentro de casa, as crianças sem escola, né? A escola era toda online. Vocês sentiram que teve um processo de Deus com vocês, assim, parece que foi Sentimos. preparando vocês? Exatamente, porque assim, no final de 2018, o núcleo não estava mais lá, ficou só o segundo elo e o Bruno estava como responsável de missão. Então, 2019 foi um ano desafiador de muita intensidade mesmo na missão, uma vida doada mesmo ali, foi maravilhoso. Aí 2020, de repente, Para tudo. E foi no ano que a gente chegou na missão. Até Até as aconteceu algumas formações. coisas online, a formação era online, tudo online, então isso A gente dá teve uma que se esfriada, adaptar, né, Diácono? A gente teve que se reinventar, e formação online, né, e convivência às vezes online, confraternização online. Não foi isso, fácil. E isso acaba esfriando, né? Então, assim, eu vejo que a pedagogia de Deus é incrível. Até hoje no Evangelho, né, quando Deus fala, né, do deixar, que Ele vai estar cuidando, família e tal, eu percebo assim, a gente deixou umas coisas para trás, mas Deus queria reconstruir muitas coisas na gente. Foi a pedagogia que Ele foi usando. Porque, assim, é difícil estar longe, né? O Bruno agora está 7 horas da família. Para vocês do núcleo é mais normal, porque vocês realmente saem, né? Mas, assim,
para mim, são 3 horas, mas eu deixar meu pai e minha mãe mais uma vez, porque eu deixei para casar e agora eu deixei de novo. Isso pesa muito, né? Aí ontem foi até no aniversário do meu pai, vai ser ficar vendo todo mundo, aí quando vejo a fotinho, todo mundo junto fica, ai meu Deus, porque a gente é muito grudado, mas enfim. Quando vocês vão lá, enche a casa, né? Enche, exatamente, a gente vai, já chega. Basta, né? Mas aí quando eu olho para o que Deus foi fazendo, que é a frase aí, né, os planos de Deus realmente, se me perguntassem há anos atrás, quando a gente casou, né, o que eu queria, eu de repente não ia ser tão... não sei, maravilhoso, mas a obra que Deus fez na gente, em relação ao interior, em tudo, né? Foi muito melhor do que qualquer coisa que eu pudesse projetar aos meus olhos. Essa questão do interior, né? Vocês moravam numa cidade grande, né? Niterói, né? Que vocês moravam. Sim. E quando vem para uma cidade pequena, que é uma cidade assim, que não tem muita coisa, né, gente? O shopping de Cachoeira é muito... O shopping de Cachoeira. Metrô tem aqui. Piquete tem, vai do shopping Piquete. Tem metrô, pega o metrô aqui, vai a Piquete. Tá bom. Metrô, Larissa, lá no estádio. Larissa, então, qual que é essa diferença? Você sente que na vida de vocês, né? Porque tem outras famílias que podem pensar totalmente diferente. Mas na vida de vocês, como é que foi essa mudança da capital, né? De uma cidade grande para uma cidade pequena? Então, nesse processo de discernimento, a gente já foi pensando muito isso. E até quem estava acompanhando a gente, quando a gente falava assim, mas o que é essencial? E foi onde a gente se pautou muito. Porque assim, a gente é muito tranquilo. Somos uma família, não é muito de badalação, de sair. É o que a gente gosta de conviver. O Bruno adora ir para churrasqueira, fazer um churrasco, chamar, conviver. E aqui está muito assim, cada semana já fica o convite. Sempre estamos recebendo os irmãos e é isso que a gente gosta, assim, de fazer. Então, assim, sentimos um pouco de diferença, mas a gente percebeu que o essencial está aqui. E eu percebo que a alegria da gente, assim, o núcleo foi tão bom para o nosso núcleo familiar e tá também aqui na casa mãe, né? É muito bom essa proximidade. A gente conversa muito isso, que a gente não veja aqui como um lugar comum, porque tem uma graça sobrenatural aqui. Acabou a casa de vocês é hospedagem da família. E vira e mexe tem, agora tem ordenação, já vai vir irmão de campos, então sempre tem. Uma pergunta que não quer calar. Para você. Para a Bruna. Em casa, é feijão preto ou é feijão carioquinha? É feijão preto. Nelsinho ama. Sempre. Mas eu particularmente prefiro branco. Você gosta do feijão? Eu gosto de marronzinho. Ela é meio cachoeirense já, sabe? E você, Esther, você gosta de feijão preto ou feijão verde? Eu prefiro marrom. Marrom também, meu Deus, então tá mudando aqui. Que é uma coisa que a gente está falando, mas quando você muda para um lugar, a alimentação, tudo é diferente, né? Diferente. A gente foi para Palmas do Tocantins para morar lá, fazia feira sexta-feira à noite. Então, porque os feirantes chegavam e iam montar a feira do sábado, aí fazia comida para eles, o povo chegava, comia, aí começou, né? Fazia feira de noite, na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. E a comida diferente, chambari, piqui, né? Coisinhas tem coisa leves. que a gente não acostuma, sabe? Coisinhas diferentes. Mas vocês estão adaptados logo no feijãozinho marrom. Nelson, você sabe que a gente recebeu o irmão da Larissa aqui uma vez, foi engraçado, porque ele saiu, acho que ele falou assim, não, eu vou ali na rua, já volto. E o Gustavo, ele é muito urbano, né? Então, lá em Niterói, você sai 11, meia-noite, 1, você vai encontrar, né? Vai encontrar ainda shopping, bares, cinema. E ele saiu, ele voltou desolado, né? E ele falou assim, não tem nada aberto. O meu irmão também, em outro momento, veio aqui, acho que esse ano, esse ano. Ele falou assim, cara, vim aqui um final de semana, tudo bem, mas vim uma ver volta aqui. com a cidade. Mas o nosso coração, ele encontrou o que nós viemos buscar. Interessante, né? As diferenças. Deu um parente. Isso que eu lembrei também. O pai do meu cunhado, ele chegou aqui, isso em 90, a gente morou aqui em 93, 94. Você imagina o que era parado. No domingo não abria nada. Nem padaria, nada. Não abria nada. Meio-dia fechava tudo, acabou. Aí esse senhor veio aqui, imagina, morando em São Paulo, no centro de São Paulo, lá assim. Nossa, ele acordou, preciso ir embora, estou passando mal, porque aqui é muito silêncio, eu não aguento. Tem uma buzina? Não tem uma buzina, ele passou mal de verdade. Porque na época era mais coisa, mas hoje, gente, continua, viu? Cachoeira Paulista continua bem tranquilo. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Mas é que você falou, tem aqueles que gostam, mas tem aqueles que não suportam. Mas é isso, gente. A gente vê o sonho de Monsenhor Jonas, que disse para nós nos começos que uma multidão viria para cá. A gente olhava para aquele...
uma multidão vai vir aqui, Cachoeira Paulista. A gente olhava a chácara, né? Chácara, era a chácara de Santa Cruz, não é? A Casa de Maria, né? Onde é a sede da chácara. O prédio mais antigo da chácara é a Casa de Maria, onde morava ali o seu Noé, né? Era a única que existia que existia antes. Na aquisição aí da chácara. A Luzia morou ali, eu morei ali. Eu fui seminarista ali. Morei com os pais, depois me tirou do seminário. Mentira, gente. Olha. Graças a Deus. Essa história... Essa história é para outra hora. Mas depois... não se tira a vocação, viu, gente? Vocação gente, é vocação. Eu tenho que explicar isso aí, porque era para ser nas minhas contas era para ser Dom Nelson Corrêa, bispo. Mas foi interrompido tragicamente a minha vocação. Mas aí depois da Casa de Maria, foi os predinhos ali em frente. No tempo da tablita lá do Collor, fez aquele... Congelou. Lembra? Nossa, que morreu muita gente. E aí, uma pessoa tinha emprestado dinheiro para nós, comprou tudo em material. Quando ninguém estava construindo nada, a gente estava construindo um predinho. E foi a tablita, foi abaixando o preço, né? No final foi abaixando uma coisa assim. A Canção Nova sempre andou na contramão. Então a gente quer louvar a Deus por esse sonho, esse Monsenhor Jonas Abib, que vocês fazem parte dessa profecia confirmada. Amém. Que a profecia pode ser confirmada. A gente que veio para cá e não ficou, porque não era lugar. Não era lugar. Veio, viu e foi. Não, o Pajão falou que pessoas viriam, passariam tempo conosco. Então, tudo que é provado, gente. Deus falou. Deus falou que era para comer pão. Depois ele mandou carne. Né? Deus atualiza a sua vontade. Então, as profecias, essa aqui é o cumprimento de uma profecia, porque muitos viriam. E falou também que muitos não ficariam. Então, a gente vai ouvindo, cada um vai ouvindo a voz de Deus, e ouça a voz de Deus no seu coração, e fique atento aos sinais. E a pessoa vai ser feliz aonde ela estiver. Né? Às vezes passou por aqui, fez um caminho bonito aqui pela Canção Nova e saiu porque não era o lugar dela. Vai ser feliz aonde ela está, né, meu bem? Nós temos um menino que é hoje um empresário, não vou falar nem o nome dele aqui, mas não é um empresário, é um mega empresário. Ele tem uma empresa para administrar as suas 17 empresas. E ele fez conosco um noviciado em Lavrinho de Coninho, foi diácono, eu amo a Canção Nova, mas não é o meu lugar. Eu falei, menino, você é um menino tão bom, você é um rapaz tão bom. E é isso mesmo, vai. E ele saiu novinho. E hoje é o que é, né? E muito grato, ama a Canção Nova, ama o Monsenhor Jonas. A gente quer hoje louvar a Deus por esse homem de Deus chamado Padre Jonas Abib. Amém. Que se foi, mas a gente sente ele tão presente. Eu, então, não posso nem falar muito, porque realmente sinto ele muito do meu lado o tempo todo. E ele sonhou tudo isso. Sonhou com vocês. Sonhou estar com vocês. Olha. Sonhou com a Esther e com a Bruna? Sonhou com elas, que elas viriam. Iam gostar de feijão marronzinho. É engraçado, né? Feijão nosso chama feijão carioca. E é o feijão marrom. E o feijão preto chama feijão paulista? Não, chama feijão preto. Mas que bom, muito bem. Gente, que história linda, né, bem? Sim. Que legal. E qual é a palavra para vocês? Uma pessoa que está vendo ali a Canção Nova, quer ser um membro do segundo elo da Canção Nova, está em dúvida. Vocês dois, aqui, olha para essa câmera aqui, dá um alô, faz seu apelo vocacional aí. Então, vale a pena? A gente deixa aí o convite para que você possa se informar sobre o caminho vocacional, que é um caminho tão rico de experiências e de descobertas, que eu, de verdade, se pudesse, que todas as pessoas fizessem o caminho vocacional, independente se iriam vir a ser membros da Canção Nova, irmãos nossos de segundo elo ou núcleo, mas é um caminho tão rico que a gente desejaria que todos pudessem fazer, porque é cheio de autoconhecimento, né, e cheio de revelações de Deus, graças a Deus. É um caminho de busca da intimidade. Né? Ou a Esther, uma das duas, a Esther. Ou a Bruna. Fala sobre os sentinelas. O que é o sentinela? Convida as crianças a participar do sentinela. Sabe um site? Tem um site, sentinela, você sabe? Fala aqui, para alguma criança que não conhece. A pessoa não conhece o que é o sentinela. Fala aqui, faz um convite para participar. O Sentinelas é um grupo de oração que acontece para crianças, jovens. E ele é um grupo de oração, assim, que particularmente me leva muito para Deus, até essa intimidade com Deus. E
é uma bênção. Então, se você mora aqui em Cachoeira Paulista, ou se você vier visitar, vem participar com a gente. Olha aí, a diretora está pondo aqui, tem um site aqui dos Sentinelas, né? Hoje estamos no Paraguai, estamos em vários lugares do mundo, as crianças evangelizando as crianças, tá vendo? Gente, olha, achei que o casal aqui, mas acabou que as duas deram um banho no casal aqui. A fruta nunca cai longe da árvore, né? Vamos rezar então? Vamos rezar. Nós temos uma oração aqui, aí, ó. Tem oração aí? Tem uma oração que a gente faz na Nossa Senhora Auxiliadora. Conta a história. Eu gosto de contar a história, bem. Então, essa oração a gente rezava, minha mãe colocou na porta de casa. Nossa Senhora Auxiliadora Protetora do Lar, quando eu morava lá em São Paulo. E a mamãe falava assim, quem chegar, nós somos 7 filhos, o último que chegar reza a oração e tranca a casa. Aí todo mundo, ninguém sabia quem era o último para rezar, porque chegava, trancava a casa e rezava a oração. Então, graças a Deus, toda noite, muitos dos meus irmãos rezavam a oração. E Nossa Senhora sempre continuava. Gostei da pedagogia. A mamãe é sempre fantástica. Então vamos rezar. Oração a Maria Auxiliadora, Protetora do Lar, patrona da Canção Nova, proclamada pelo Padre Jonas Abib. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós escolhemos como Senhora e Protetora desta casa. Dignais mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai essa casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. Viu, gente? Deus abençoe muito vocês. Foi muito Amém. bom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão Nossa Auxiliadora, nós temos uma benção com ela, né? Que vos abençoe o Deus que é todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Providenciai para que amemos teu Filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis ao Espírito.